A gente trouxe um testemunho aqui que, claro, o Irlan vai falar sobre a questão legal, civil, da perspectiva do acidente, não é? Mas nós queremos muito mais do que isso, também edificar a sua fé com o testemunho do pastor Josué e a sua família. Pastor Josué, seja bem-vindo. Obrigado. O senhor e suas filhas. Nós temos ali a Paula e a Laura. E a Laura. Né? E olha, o pastor Josué e a sua família, nós falamos muito de uma situação que eles vivenciaram. Isso foi quando, pastor? Foi na madrugada do dia 16 de janeiro. Agora, logo no início do ano, né? Um acidente que eles sofreram. Nós oramos, inclusive, Exatamente. aqui no programa. O Brasil inteiro, o mundo inteiro orou, né? Sobre um acidente que vocês sofreram. E nesse acidente perderam a filhinha mais nova, que é a Clara. Tem uma foto dela, Lu, você pode mostrar fazendo favor? Enquanto vocês falam. E olha, eu tenho certeza que essa história vai mexer com você. Bom, e a produção também tem separado algumas imagens aí. Já dá para colocar, produção? Essa é a Clarinha, né? Pode ir passando, produção. Como é que aconteceu? Isso já na fase do hospital, ali depois do acidente. Conta um pouquinho da história, porque o pessoal de casa ouviu falar muito, né? Mas não viu a história acontecendo, né? Então ele vai contar pra gente essa história. Olha, eu posso dizer para vocês que o acidente em si é irrelevante, porque assim, claro. O que mais mexe conosco realmente são os milagres de Deus. É o livramento de Deus na nossa vida, entendeu? O tempo todo nós tivemos paz, mesmo na hora do acidente. Eu e minha esposa, a gente vendo a nossa filhinha morta, né, falecida ali, ela morreu instantaneamente, e eu pude pegar nela, tocar nela, agradecer a Deus pela vida dela. E eu pude dizer como Jó, Deus deu, Deus tomou. Ela tinha quantos anos, pastor? 5 anos. O carro de vocês bateu com um caminhão, não é isso? Eu estava já chegando em João Molevade, e ao fazer uma curva, o carro simplesmente patinou. Eu não entendi o porquê que estava acontecendo aquilo. Depois fui descobrir porque tinha óleo na pista. E aí, numa situação dessa, você não consegue fazer nada. Fora do controle. Você perde totalmente o controle do veículo. E aí, a partir daí, é nas mãos de Deus mesmo. Mas eu louvo a Deus porque, a partir daquele momento, eu pude ver realmente a mão de Deus. Né? Aí os milagres começaram a acontecer. Nós estarmos aqui é um grande milagre. Porque nós batemos de frente com o caminhão. O carro partiu no meio, E foi o isso? carro, com a batida, o carro partiu ao meio. A parte de trás do carro foi para o mato, assim, para o canto. E eu e minha esposa, na parte da frente, nós voltamos para a mão. Nós vimos o caminhão se aproximando, porque o carro foi para a contramão, e a gente viu o caminhão, e ele tentou frear, só que não conseguiu, batemos, aí o carro se partiu, e aí na hora que eu e minha esposa nos demos conta, né, olhamos para trás, cadê o carro? Então a gente já olhou para o lado, a gente viu a metade do carro, né, com elas lá deslocados já. E eu vi uma freada. Olhei para trás, ainda dentro do carro. Era um caminhão que vinha na nossa direção. Em tempo de bater de novo em vocês. E ele conseguiu frear e ele fechou a pista também. Então, assim, foi um livramento muito grande de Deus. Porque se ele estivesse mais perto, com certeza nós também não estaríamos aqui. Hoje a gente está vendo aqui a Laura, né, com esse colar cervical, mas a gente sabe que isso é a menor parte de todas as lesões que ela sofreu e os milagres, né, que vocês passaram. Conta pra gente, a gente viu algumas fotos dela, das duas no hospital, como é que ficou? Ela tem um testemunho muito lindo, inclusive a Lu tem na mão ali fotos, que ela teve um pulmão muito prejudicado e ia tirar um pulmão, inclusive. Esse aqui é o da Paula, né? Esse é o da Paula. A Paulinha, ela... Aqui, então. As duas chegaram num estado muito grave no Hospital Margarida, lá em João Molevade. Aqui é como o pulmão estava, né? Machucado. Isso daí é o pulmão esquerdo dela. As manchas brancas na foto ali, para quem está olhando do lado direito do seu vídeo, o pulmão, a parte escura é o pulmão com manchas brancas, são as feridas, né, do acidente no pulmão. É a lesão que é um dos milagres que o senhor fala exatamente é a questão da cura do pulmão, porque ia ser amputado um pulmão dela. Ele seria retirado totalmente. E aí, 3 dias depois, e é interessante a houve fala um milagre. Aqui tem, né, tipo uma legenda que indica o pulmão todo machucado. E logo abaixo 3 dias depois, você o vai pulmão ver totalmente regenerado. Uma outra foto do mesmo corpo, né? E você vê que do lado direito as imagens brancas sumiram
e o pulmão está mais escuro, exatamente porque houve um milagre. Isso. E esse é um dos grandes milagres, porque ele seria retirado todo, depois o médico já disse que não seria todo, porque o pulmão estava reagindo, estava esperando estabilizar para retirar o lobo inferior. Aí depois disso, não, o pulmão agora reagiu mais ainda, por enquanto é tratamento conservador, não vamos fazer nenhum procedimento cirúrgico. E aí, uma supervisora lá do Hospital Mater Dei, que eu louvo a Deus pela vida dela, ela então me procurou e pôde realmente contar com mais detalhes, porque eu não estava tendo noção do que tinha acontecido com ela, né? E aí ela pôde me contar, José, o pulmão dela foi regenerado. Glória Isso não a Deus. Acontece com nenhum órgão, a não ser o fígado. Um milagre de Deus. Exatamente. Então esse realmente foi um dos grandes milagres que ocorreu na vida da Paulinha, né, e a vida da Laura também, porque todas as duas chegaram em estado gravíssimo, né, no hospital. E graças a Deus, com 2 semanas e pouco, todas as duas já tinham recebido alta. O hospital ficou assim maravilhado, os próprios médicos também. O cirurgião torácico mesmo, ele disse, olha, mais de 20 anos de carreira, eu nunca vi isso acontecer. Meu Deus. O senhor é um pastor aqui em Belo Horizonte, na igreja Getsemane. Pastor Jorge Linhares. Olha, a gente fica sem palavras para poder falar de um fato desse, né? Na perda de uma filha. A gente que é pai, a gente sabe o quanto a gente ama os filhos, né? Exato. E a gente vê o senhor não feliz com a história, mas com a alegria de ver o livramento e o milagre de Deus num momento como esse, né? E o seu testemunho, o testemunho de vocês nos edifica muito. A gente poder ver que realmente Deus, ele ministra essa paz num momento de tanta dificuldade, de tanta dor. Né? E o fruto dessa paz, realmente também, com certeza, foram as orações que nós recebemos, né? Aqui de Belo Horizonte, de várias cidades do estado, de várias cidades do Brasil e até fora do Brasil também. Foi muita gente orando, intercedendo pelas nossas vidas. O próprio pastor Márcio me ligou umas 2 vezes, sabe, orou por nós, sabe? Então, assim, eu tenho muito que agradecer a Deus mesmo. O pastor Jorge foi lá em casa, maior carinho com as nossas filhas, com a gente, maior preocupação. Então, tudo isso nos alegra muito. Claro. Mas o que eu fiquei mais impressionado mesmo foi a paz que Deus nos deu. Sim. Sabe? Deus eu poder estava ali naquele momento. glorificar a Deus por tudo que aconteceu. Eu não consigo ver o acidente como uma tragédia ou como uma fatalidade. Eu vejo como bênção, porque a Clarinha, por exemplo, a palavra de Deus nos diz, né, que o grão de trigo, se ele não morrer, ele fica só na terra, mas quando morre dá muito fruto. Então a morte da Clarinha trouxe muito fruto. E a gente tem visto isso, eu tenho recebido mensagens pelo Facebook de muita gente, e pessoas pedindo oração, já pude orar por pessoas e elas serem curadas também. Pessoas que experimentaram situações parecidas de perder um parente, de perder um filho, uma mãe, né? Às vezes não por um acidente, mas por outros tipos de situações, por enfermidade. A gente fica sem entender e tem coisa que não dá para entender mesmo, né? A gente não tem nem que tentar explicar. Mas uma coisa é certa, o que o pastor José está falando aqui. Talvez você que está em casa deve até estar questionando a Deus. Como é que Deus faz isso com um pai que é pastor e permite perder uma filha, não é, num acidente de trânsito tão terrível como esse, ao ponto de partir o carro no meio, né, e de trazer tanto sofrimento para essa família? Como é que Deus pode deixar isso? É como ele falou, o grão de trigo, quando cai na terra e ele morre, ele produz muitos frutos. Exato. E um dos frutos é dizer para você que está em casa que Deus tem o controle de todas as coisas, né? E, olha, eu confesso que eu estou me segurando aqui, porque uma das coisas que eu sempre peço a Deus, não deixa nada acontecer com os meus filhos, porque a Bíblia fala que para cada pessoa, Deus dá para ele a tribulação no nível humano e junto com a tribulação o escape. E, olha, eu não sei se eu conseguiria suportar uma situação como essa que o senhor está suportando. Certamente Deus sabia que o senhor ia dar conta e está passando por isso para edificar vidas ali. E a minha esposa não está aqui, mas eu gostaria de registrar isso, porque durante o acidente, quando as ambulâncias chegaram para socorrer as nossas filhas, né, os anjos do asfalto chegaram primeiro e mobilizaram as duas, e aí minha esposa foi com elas para o hospital, lá em João Molevade. E foi interessante porque o paramédico que estava dirigindo, ele disse para ela assim, olha, você está em estado de choque. Aí ela disse para ele assim, eu não estou em estado de choque. Aí ele pegou e afirmou de novo, não, você está em estado de choque. Ela falou assim, eu não estou em estado de choque. Aí depois, por uma terceira vez, ele falou assim, olha, você está em estado de choque,
Porque é impossível uma mãe que acaba de ver uma filha morta e está indo com outras duas em estado grave para o hospital, ficar normal como você está. Aí ela então disse para ele, assim, olha, doutor, eu não estou em estado de choque, eu estou bem, Deus está no controle de todas as coisas e é a vontade dele que está sendo feita. Meu Deus. Então, Amém. assim, isso é tremendo. Amém. É uma forma de testemunhar até para os médicos, para aquelas pessoas ali que Exatamente. estão... E eles ficaram assim impressionados. Louvado de ver seja isso. Deus. Lá na estrada mesmo, eu pude falar do amor de Deus para todos que estavam lá. Eu falei assim, gente, fiquem tranquilos, nós estamos bem. A nossa filha partiu, Deus a quis levar. As outras duas estão aqui em estado grave, mas Deus está no controle, são dele também. Se ele quiser levar, ele vai levar. Se não levar, Deus é bom, ele é maravilhoso. Então ele vai nos deixá-las sem nenhuma sequela. Graças a Deus não tem nenhuma sequela. Amém. E Deus, assim, é maravilhoso. Então o pessoal também ficou impressionado de ver a nossa tranquilidade, a nossa Com paz certeza salvou muitas naquele pessoas momento. ali.